Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí continuar esses vídeos nossos aqui de mecânica clássica, onde a gente está no início aqui, a gente está estudando transformações de coordenadas. Então a gente está estudando matrizes, vetores e cálculo vetorial pelo fim aqui dessa primeira unidade nossa. E nesse vídeo nós vamos tratar bastante de matrizes. São coisas que talvez vocês já viram em algum curso aí de GAAL, de álgebra linear, mas vamos rever aqui com a notação que a gente está estudando nessa disciplina, certo? Então, mas vamos aqui para a nossa pequena revisão. A gente começou falando de escalar, aí eu tinha feito aqui uma definição de escalar, eu falei que uma grandeza escalar ela é invariante sobre uma transformação de coordenadas. Aí a gente já está começando a entender, a gente fala assim, beleza, eu posso ter uma quantidade que se eu rodar ela aqui, essa quantidade ela vai ficar igual, independente de qual coordenada que eu estiver utilizando, tá certo? Mas aí a gente foi trabalhar um pouquinho mais com transformação de coordenadas, a gente estudou, por exemplo, essa transformação de coordenadas aqui de x1 para x1 linha, x2 para x2 linha por esse ângulo θ, a gente fez aqui uma rotação nesse sistema de coordenadas e as coordenadas no sistema sem linha e com linha elas se relacionam dessa forma para esse caso. Aí depois a gente generalizou, a gente falou assim, vamos definir aqui os cossenos diretores, que são esses números lambda e j, que é o cosseno de quê? De qual ângulo? Do ângulo entre o eixo com linha e o eixo sem linha, tá certo? E aí a gente podia reescrever aquelas relações entre as coordenadas dessa forma, e essas relações aqui entre as coordenadas, elas fornecem as regras para a gente especificar as coordenadas de um ponto em qualquer sistema. Então, muito cuidado aqui e muita atenção a esses cossenos diretores. Isso aqui vai ser muito importante. E a gente falou assim, a gente pode colecionar esses cossenos diretores numa matriz aqui 3x3, porque a gente está lidando aqui em três dimensões, e que a gente chamou aqui de lambda grande, tá certo? Então, por favor, atenção a essa matriz aqui. Essa matriz tem um nome, ela chama matriz de transformação ou matriz de rotação, e ela é composta aqui pelos cossenos diretores dessa forma. Certo? Então a gente tem aqui, lambda 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. Certo? A gente demonstrou aqui essas duas propriedades aqui, dado um segmento de reta que possui esses ângulos com relação ao sistema de coordenadas. Essa relação aqui ela é satisfeita e dados dois segmentos de reta que formam aqui um ângulo θ entre eles, essa relação aqui é satisfeita. A gente já demonstrou isso também em um outro vídeo. E por último, a gente mostrou o seguinte, a gente falou que esses cossenos diretores, eles seguem aqui uma condição que a gente chamou de condição de ortogonalidade. Se a gente somar aqui em J, lambda e J, vezes um lambda kj, isso aqui dá esse delta de Kronecker, que é um delta ik. Ou seja, essa soma aqui ela é igual a 1 se i for igual a k e ela é igual a 0 se i for diferente de k. Essa matriz de transformação ela deve obedecer a essa condição de ortogonalidade, ou seja, os elementos dela devem obedecer a essa condição de ortogonalidade. E para a transformação inversa, de com linha para sem linha, essa relação aqui está valendo. Bacana, isso aqui foi uma revisão. E aí vamos começar aqui esse vídeo mesmo, né, o conteúdo desse vídeo. As coordenadas, em mecânica clássica a gente vai trabalhar com três dimensões espaciais e o tempo como sendo um parâmetro absoluto, que a gente vai estar tratando aqui de mecânica newtoniana, certo? Então a gente tem aqui três dimensões espaciais, o tempo como sendo um parâmetro, é uma coisa à parte. E essas três dimensões espaciais, aqui a altura, a largura e comprimento, né? A gente pode escrever as coordenadas de um ponto aqui no R3, ou um ponto aqui nesse espaço em três dimensões. A gente pode escrever as coordenadas desse ponto como sendo aqui essa matriz de uma coluna só, que a gente chama aqui de vetor, certo? Então a gente pode escrever esse aqui um vetor coluna. Então as coordenadas de um ponto, elas podem ser escritas dessa forma. Essa aqui é a notação que eu vou utilizar. É um pouquinho diferente da notação do Marion, mas eu vou utilizar essa notação aqui primeiro, porque eu estou fazendo um vídeo e eu que escolho, e segundo, que é uma notação bem comum em física, colocar essa setinha aqui em cima de um vetor, onde eu ainda não defini um vetor, eu só estou chamando essas coordenadas de um ponto dessa forma. Aí em breve a gente vai definir vetor mesmo, a gente vai falar assim, vetor é um objeto que satisfaz tal coisa, certo? Em breve nós vamos fazer isso. Mas por enquanto eu só estou chamando aqui as coordenadas de um ponto, elas podem ser escritas dessa forma aqui, como esse vetor coluna aqui, ou essa matriz de uma coluna só e três linhas, certo? A gente também pode escrever essas coordenadas dessa forma. Eu chamei aqui esse x com esse t aqui em cima, isso aqui é uma operação que a gente faz em matriz, que é a operação de transposição, mas a gente tem aqui esse x transposto, aí vai ser uma matriz linha, que ela tem três colunas e uma linha só, ou é um vetorzinho deitado aqui, tá certo? Então eu tenho aqui x1, x2, x3, que é a coordenada de um ponto, eu posso escrever dessa forma ou dessa forma, certo?
E a gente já sabe lá do primeiro vídeo e da revisão aqui desse, a gente já tinha visto que xi', ou seja, a coordenada transformada, isso aqui é a soma em j de lambda ij xj. Portanto, a gente pode escrever aqui ó, a coordenada transformada, que é o x', isso aqui vai ser o lambdazão, que é a matriz de transformação, vezes as coordenadas escritas dessa forma aqui em cima, ó, vezes esse vetor coluna aqui, tá certo? Vezes essa matriz coluna, esse vetorzinho de uma coluna só. Então, olha só, isso aqui a gente já tinha mostrado, ó. Isso aqui a gente já tinha mostrado lá no primeiro vídeo, certo? Então, dessa relação aqui que a gente já tinha encontrado, a gente pode ver que a gente pode escrever as coordenadas transformadas, que é o x', isso aqui vai ser igual a lambdazão vezes x, tá certo? Por quê? Porque olha só, isso que eu vou deixar para vocês fazerem essa conta, mas esse vetor aqui, que são as coordenadas transformadas, isso aqui é o quê? É essa matriz vezes esse vetor coluna aqui, ó, tá certo? Por quê? Como que a gente faz essa operação? Como que a gente multiplica essa matriz vezes esse vetor coluna? A gente pega cada linha, multiplica pela coluna e vai somando. Então vai ser o quê? Lambda 1, x1 mais lambda 12, x2 mais lambda 13, x3. Isso vai ser o primeiro elemento dessa multiplicação dessa matriz vezes esse vetor aqui, tá certo? Então isso que eu vou deixar para vocês brincarem com isso aqui, para mostrar que x1' vai ser o quê? Vai ser a multiplicação dessa linha vezes essa coluna, somando termo a termo. Então vai ser lambda 1, x1, lambda 12, x2, lambda 13, x3, isso tudo somado, tá certo? Esse vai ser o primeiro elemento e assim por diante, tá beleza? Então esse aqui vai ser essa operação de linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna. Então a gente vai ter aqui que o x', isso aqui é o lambda vezes o x, tá certo? As coordenadas transformadas, isso aqui vai ser igual a matriz de transformação vezes as coordenadas no sistema original. Bacana? Então bacana. Então isso aqui você deu uma refletida sobre isso aqui. Muito legal. Então vamos passar aqui, né? Então olha só. Então seja que duas matrizes A e B, matriz eu vou chamar pelo negrito aqui, itálico. E o vetorzinho eu vou colocar a setinha em cima. Minha notação vai ser essa, certo? Então seja que A e B, tais que essa matriz A tenha M linhas e N colunas, certo? Eu estou fazendo bem geral aqui, nem estou colocando só em 3D, isso que é bem geral. Então olha só, essa matriz A tem M linhas e N colunas, e essa matriz B tem N linhas e P colunas, certo? O produto entre A e B é uma nova matriz C, então isso aqui é uma nova matriz C que é igual a AB. Essa matriz C, os elementos dela são dados por o quê? É uma soma em K, vai ser linha vezes coluna, linha vezes coluna. O produto de matriz é assim, é linha vezes coluna. Então a gente tem aqui, ó, C e J, o elemento C e J é o quê? É uma soma em K do elemento A e K vezes o elemento B, KJ, tá certo? Então a gente pode notar que essa matriz C, ela possui M linhas, e P colunas. Então ela possui o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz. E a gente tem que notar também que o número de colunas dessa matriz A, da primeira matriz, tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, que no caso aqui é B. Certo? Então, como exemplo aqui para vocês, eu vou deixar para vocês fazerem essa brincadeira aqui, certo? Vocês podem até notar aqui, ó, essa aqui vai ser minha matriz A, essa matriz A aqui e essa aqui é a matriz B. A matriz A tem duas colunas, a matriz B tem duas linhas, certo? E aí vamos ver quantas linhas e quantas colunas que a matriz C, que é o produto, vai ter, né? A matriz C vai ter 3 linhas e 4 colunas. Então, olha só, a matriz A tem 2 colunas e 3 linhas, a matriz B tem 2 linhas e 4 colunas, certo? Então, olha só, a matriz C ela vai possuir o número de linhas da matriz A e o número de colunas da matriz B. Então, ela tem que ter 3 linhas e 4 colunas, que é o resultado aqui. E aí eu vou deixar para vocês brincarem. Como é que faz essa multiplicação aqui? É pegar essa linha e multiplicar por essa coluna, e somando. Então, vai ser 1 vezes 1, 1, mais 2 vezes 2, que é 4, 1 mais 4, 5. Certo? Então, vou fazer mais um aqui, ó. 1 vezes 1, 1, 2 vezes 3, 6, 1 mais 6, 7. E aí seria legal vocês treinarem para essa matriz aqui, para essa multiplicação de matriz aqui, para vocês treinarem. Que ela é bem simplesinha, eu bolei isso aqui só para vocês testarem. É bom que vocês testem se meu resultado está correto aqui, certo? Então, o interessante aqui é o quê? Que um produto, eu posso fazer um produto de duas matrizes? Posso.
Só que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. E o resultado vai ser uma matriz que tem o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz, certo? E é sempre esse produto de linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna. Isso aqui é interessante. Aí uma coisa muito importante, isso é muito importante, isso vocês vão ver, não é só em mecânica clássica, não. Isso vê em mecânica quântica, isso vê na vida, é um negócio bacana para você conversar com alguém aí, você está conversando com alguém aí na rede social, né? Por enquanto a gente está em isolamento, aí você vai conversar e fala assim, nossa, você sabia que produto de matriz não comuta? Isso é importante demais da conta, tá certo? Por quê? Porque em geral a gente fala a ordem dos fatores não altera o produto, tá certo? Mas para matrizes altera. Se eu fizer a multiplicação de A vezes B, em geral, isso é diferente da multiplicação de B vezes A. Em geral, produto entre matrizes não comuta. A gente não pode assumir que a gente pode inverter as matrizes e dar o mesmo resultado. Em geral, A vezes B é diferente de B vezes A. Isso aqui é absurdamente importante. Isso aqui é muito importante. Então, o produto, então vou até circular isso aqui, ó. Produto entre matrizes não comuta. Isso aqui é importante, assim, demais da conta. Então, preste atenção nisso, que isso é muito importante. Lembre-se sempre disso. Produto entre matrizes não comuta. Em geral, não comuta. Uma outra operação que a gente pode fazer é a matriz transposta. O que é a matriz transposta? É a gente trocar a linha pela coluna. Então, a gente pega tudo que é linha e transforma em coluna. A gente pega tudo que é linha e transforma em coluna. Então, a matriz transposta, por exemplo, se eu tiver aqui uma matriz que tem elementos A e J, a transposta dessa matriz vai ser A, J, I. Tudo que for linha, eu transformo em coluna. Tudo que for linha, eu transformo em coluna. E assim por diante. Depois eu vou deixar uns exemplos para vocês fazerem aí de tarefa, certo? E a anotação que a gente faz é esse AT aqui. Esse T aqui em cima é a matriz transposta. Se vocês forem ver, isso que eu fiz aqui foi transposição. Eu peguei aqui uma matriz que era uma coluna só, eu peguei essa coluna e transformei em linha. Então eu peguei aqui, ó, essa linha aqui transformei em coluna, essa linha transformei em coluna, essa linha transformei em coluna. Eu peguei a coluna e transformei em linha, é isso, tá certo? Então é uma operação muito importante, matriz transposta, e vai ser muito importante para as matrizes que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Matriz transposta é uma operação muito importante para as matrizes que a gente trabalha em mecânica clássica. E acaba sendo importante também para algumas matrizes em mecânica quântica, só que a gente não faz só a transposição, a gente faz também a transposição e a conjugação complexa, certo? Mas isso aqui é só um detalhe, spoiler, que eu estou dando para vocês. Então a matriz transposta é fazer isso, pega a linha e transforma em coluna, pega a linha e transforma em coluna. A transformação de coordenadas inversa, a gente pode escrever então dessa forma aqui, ó, as coordenadas no sistema sem linha, isso aqui vai ser o quê? Vai ser a transposta da matriz lambda vezes as coordenadas no sistema com linha. Isso aqui eu vou deixar para vocês demonstrarem, assim como vocês demonstraram lá no primeiro vídeo. E a matriz de identidade, que também vai ser importante para a gente, matriz de identidade é o elemento neutro na multiplicação entre matrizes, ou seja, se eu fizer uma matriz vezes a identidade, isso aqui é igual à identidade vezes a matriz, que é igual à própria matriz A. É um elemento neutro na multiplicação. E ela acaba sendo muito importante no decorrer aqui da disciplina, vocês vão ver ela aparecendo algumas vezes. A matriz de densidade é uma matriz quadrada, cujos termos na diagonal principal são todos iguais a 1 e os restantes são nulos. Então a gente tem aqui uma matriz que ela tem a diagonal principal como sendo 1, 1, 1 e os outros termos eles são nulos. E a gente vai trabalhar bastante com a identidade em 3 dimensões, que eu vou dar essa notação I3, certo? Isso aqui vai ser a identidade em 3 dimensões. Bacana. Por último aqui, a gente pode mostrar, isso aqui eu vou deixar para vocês mostrarem também, é só pegar a formuleta cá atrás de multiplicação de matrizes, vocês vão ver que é algo que vai dar para escrever isso, mas se a gente pegar a condição de ortogonalidade, aquela condição de ortogonalidade que a gente viu no vídeo anterior, e escrever ela em forma de matriz, a gente pode concluir que a condição de ortogonalidade, ela pode ser escrita dessa forma. É o lambda, que é a matriz de transformação, vezes o lambda transposto, isso aqui é igual à identidade, certo? Então, olha só, a condição de ortogonalidade ela pode ser escrita dessa forma. Então, toda matriz que é ortogonal, toda matriz que a gente fala que é uma matriz de transformação ortogonal, ela tem que respeitar esse tipo de relação aqui. Então, toda matriz ortogonal ela vai respeitar esse tipo de relação. Então, se eu tenho uma matriz lambda, multiplicar pelo lambda transposto e isso me der identidade, isso significa que a matriz é ortogonal, tá certo?
É isso que está querendo dizer. Então, se eu tiver uma matriz lambda, multiplico ela pelo transposto dela mesmo, e isso me retorna a matriz de identidade, e significa que essa matriz ela é ortogonal. Isso é muito importante para a gente, tá certo? Isso é muito importante. A definição de matriz inversa, que vocês já viram em outras disciplinas aí, ela é definida como matriz que, ao ser multiplicada pela matriz original, ela nos retorna a identidade. Então, se eu pegar uma matriz qualquer, multiplicar por essa matriz, que é o lambda menos 1, isso me retorna a identidade. Isso aqui é a definição da matriz inversa, certo? E para matrizes ou transformações ortogonais, a gente tem o quê? Basta você comparar essa relação aqui de cima com essa relação aqui de baixo. A gente tem o quê? A gente vai ver que o lambda transposto é igual a lambda menos 1. Então, olha só, a gente acabou de ver duas relações para a gente descobrir se uma matriz ela é ortogonal ou não, ou se uma transformação é uma transformação ortogonal ou não. Olha só, se a gente pegar uma matriz, fizer ela vezes a transposta dela e der identidade, significa o quê? Significa que essa matriz é ortogonal, certo? Ou ela vai me dar uma transformação ortogonal, que é o tipo de transformação que a gente está querendo. Por quê? Porque a gente já demonstrou no vídeo anterior que aquela matriz lambda, ou os elementos lambda e j, os cossenos diretores, aquela coleção de cossenos diretores, elas têm que respeitar a condição de ortogonalidade. Isso a gente já demonstrou no vídeo anterior, certo? Então, olha só. Os cossenos diretores, aquela coleção de cossenos diretores, dado uma certa transformação de coordenadas, eles têm que respeitar a condição de ortogonalidade. A gente consegue demonstrar que essa condição de ortogonalidade é dada por esse camarada aqui. Ó. Então isso aqui é a condição de ortogonalidade, a mesma coisa. Bacana. Então olha só, se a gente tem uma coleção de cossenos diretores, a gente forma essa matriz, e essa matriz segue isso aqui, ó, ou seja, a lambda vezes lambda transposto é igual a identidade, essa transformação é a transformação ortogonal, que ela é importante para a mecânica clássica. E se a gente faz uma outra coisa, a gente pega e a gente fala assim, não, eu não quero fazer essa conta, eu quero fazer a seguinte conta. Eu vou pegar a minha transformação, pegar a transposta dela e vou calcular a inversa da minha transformação. Se a inversa da minha transformação for igual à transformação transposta, a matriz transposta da transformação, significa que a transformação também é uma transformação ortogonal. Isso acaba sendo muito importante para a gente. Por quê? Porque essas transformações ortogonais são os tipos de transformação que vão me dar as transformações de coordenadas para a mecânica clássica. Então isso acaba sendo muito importante. Então, por favor, muita atenção nessa questão de ortogonalidade. Eu estou ressaltando isso desde o vídeo anterior. Então, bacana, esse vídeo era só para citar isso mesmo, essas operações com matrizes. Em breve a gente vai utilizar vários desses resultados que a gente obteve agora. Então, muita atenção nesses resultados, anota aí eles, dê uma refletida neles, que a gente vai utilizar todos esses resultados que a gente viu aqui nesse vídeo aqui agora, certo? Então é só isso, fiquem bem, um grande abraço, falou!